pessoal, uma ótima noite a todos. Porque aqui agora é noite, né? Uma ótima noite a todos. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Qual rumo, você já parou para pensar? Qual rumo não só você, qual rumo nós estamos dando para a nossa vida? Você já se questionou? Já se questionou isso? Já parou para pensar? Porque acaba que a gente vive, a nossa vida vai passando, né? E a gente é sempre atarefado, compromisso, trabalho, estudo, né? A vida acaba sendo corrida. A gente acaba esquecendo de refletir, né? Qual rumo a gente está dando para a nossa vida? Coloquei aqui, ó. Qual rumo você está dando para a sua vida? Essa pergunta serve para mim também. Porque durante muito tempo da minha vida, boa parte da minha vida, né, eu já fui cristão, já frequentei, né, denominações, igrejas, templos, né, mas acredito não, tenho certeza, né, que eu realmente, eu tava lá por estar, sabe, eu frequentava, né, eu gostava de todo aquele movimento, né, de todo aquele mover de Deus, vamos dizer assim, né, mas acabou que acabei, né, saindo dos caminhos da igreja, né, dos templos de hoje em dia, né, e vivi a minha vida, né, como eu achei melhor, né, bebendo, né, fumando, fazendo o que a juventude acha maneiro, acha da hora, né, acha que é o top, né, mas você já parou pra pensar, cara? Eu te pergunto novamente, qual o rumo que você tá dando pra sua vida, cara? Chegou um momento da minha vida, né, que eu nunca fui desnorteado, assim, né? Eu sempre fui um cara tranquilo, vamos dizer, sempre fui um cara tranquilo. Mas eu não tinha aquele foco, sabe? Não, eu quero isso, essa é a minha meta. Eu tinha muitos sonhos, muitas vontades, mas tudo avoado assim na mente, vamos dizer, né? Até o momento que eu cheguei, cara, me perguntei, falei, pô, pra onde que esse caminho que eu tô tomando, pra onde esse caminho vai me levar? O jovem sente a necessidade de sair, né, de pertencer a grupos, de socializar, né? Mas chegou num certo ponto que eu falei, cara, eu pensei, né, comigo mesmo, falei, pô, isso aqui não tá fazendo mais sentido pra minha vida, né? Tipo, já passou essa fase, cara. Já passou esse momento, sabe, de curtição, de viver, vamos assim dizer, né? Chegou um momento de realmente se preocupar com a vida, cara. Se preocupar com a vida, né? E como eu sempre tive esse meu lado espiritual, né? Vamos dizer assim, eu sempre acreditei, né? Em um Criador, em Deus, Jesus, o Messias, né? Eu sempre acreditei, mas eu nunca. A gente acaba deixando de lado, né? A vida vai passando, a gente vai vivendo, a gente acaba meio que deixando isso de lado. Mas ultimamente, cara, eu tô me perguntando bastante. Andei me perguntando bastante e te pergunto: qual rumo você está dando para sua vida? É um rumo para a vida, para você viver, para uma vida eterna, ou é um rumo para a morte, né? Porque a morte vai existir, sim, a morte, todo mundo vai morrer, é uma das nossas certezas que nós vamos morrer um dia, né? Mas vai ter, cara, a segunda morte, que é a morte espiritual, é a morte eterna, vamos assim se dizer, né? E eu pensei comigo, falei, pô, cara, eu tô me destinando para um rumo de morte espiritual, né? Um distanciamento de Deus, né? Um distanciamento do que é eterno, do que é vida. É vida eterna, é Deus a fonte de vida, né? Então eu me perguntei, cara, eu tive nessa reflexão, pude ter essa reflexão, creio eu que foi, creio eu que está sendo um despertamento real do Espírito de Deus, do Espírito Santo, né? E eu queria te questionar nessa noite, cara. Qual rumo você está dando para sua vida? Porque por muito tempo, né, vivi atrás de festas, de estar com os amigos, queria sempre estar junto, né, queria pertencer, luxúria, mas
Mas eu te afirmo, cara, que esse caminho não nos leva a nada, meu irmão. Esse caminho não te leva a lugar nenhum, além de desagradar a Deus, desagradar ao Criador. Porque, meu irmão, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, cara. Então, a imagem e semelhança de Deus é a gente se parecer com Ele, a gente ser igual a Ele, entendeu? Em questão de santidade, santidade é o que eu falo. Muita coisa para falar, eu tentei resumir em algumas perguntinhas ali, e eu vou ler para você. Vamos se perguntar, né? Será que o rumo que a gente tem tomado na nossa vida, né, de curtição, saição, festa, né, loucuragem, aí, vamos se dizer a linguagem do mundo, né, loucuragem, doideira aí, será que isso, será que está edificando a minha vida, a sua vida em algo, cara? Você está ganhando mais dinheiro? Você está melhorando a sua vida, a sua profissão? Você está melhorando o seu intelecto com isso? Você está crescendo espiritualmente, fisicamente? Ou você está morrendo, cara, morrendo, literalmente, perdendo sono, perdendo tempo. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Ou você está perdendo sono, perdendo tempo, perdendo saúde. De certa forma é saúde, cara. Cara, a gente só tem uma única vida. Então, meu irmão, uma das coisas que a gente... Acho que a nossa maior preocupação da vida deve ser, até engraçado falar isso, mas a nossa maior preocupação da vida, cara, tem que ser com a nossa vida. Tem que ser com a nossa vida. No sentido de o que estamos fazendo com a nossa vida. É só uma única vida. O que você vai fazer nessa terra, irmão? Eu queria estar lendo um texto. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Está aqui, ó. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha como que finaliza o versículo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que está falando aqui, meu irmão? O nosso culto racional, o meu culto racional, o seu culto racional, cara, é a gente entregar o nosso corpo, literalmente, o nosso corpo, como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, meu irmão. Você sabe o peso que isso tem, cara? Você literalmente viver para Deus, meu irmão. Viver para Deus. Não estou falando que eu viva assim. Estou buscando me santificar cada vez mais, ser cada vez mais puro perante a palavra, perante os mandamentos do Messias, do Criador. Então, cara, será que o que a gente está fazendo, bebendo, fumando, né, imoralidade sexual aí, a rodo, será que isso está edificando o nosso corpo de maneira que ele venha a ser, ou que ele esteja sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, cara? Será que é isso que estamos fazendo com o nosso corpo? Ou estamos destruindo o nosso corpo, destruindo o nosso templo? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo, irmão. Será que estamos destruindo o nosso corpo ou estamos sendo um sacrifício vivo que agrada a Deus? Próximo tópico que eu coloquei aqui. Cara, além de tudo, se parar pra pensar, toda essa questão de rolê, de viver a vida mundana, a vida que todo mundo gosta hoje. Isso, cara, acaba que é uma grande perca de tempo, cara. Né? Eu não vou ser hipócrita, eu sou jovem, também sou jovem. É gostoso sair, é legal sair, cara, você tirar um rolê. Mas você não concorda que isso é perca de tempo, cara? Não tô falando pra você virar um robô, pra você não fazer mais nada, pra você não sair. Mas eu tô falando por mim, como eu era. Talvez você pode ser assim, talvez você conheça alguém que é assim. Que, cara, sempre trabalhei, estudei, treinei, né? Mas o tempo, cara, o tempo que eu tinha livre era o quê? O final de semana. Era sexta, sábado, domingo. Aí o que eu ia fazer? Eu ia sair. Eu já acordava cedo, querendo sair, querendo caçar algum lugar pra sair. Cara, isso é uma perca de tempo. O nosso tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem aqui na Terra, cara. Olha, eu quero estar lendo Efésios,
capítulo 5, verso 15. Lá está falando sobre tempo. Vamos ver o que está falando sobre tempo? Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como os insensatos. Não vivam como os insensatos. Mas viva, tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que está sendo falado pra gente, cara? Aproveitar o nosso tempo ao máximo, cara, de maneira sábia. Será que a gente está aproveitando o nosso tempo para construir algo para a gente se edificar, para a gente crescer espiritualmente, fisicamente, financeiramente? Não é errado também, desde que não seja, né, ludibriando, enganando ou fazendo mal para alguém. Tá tudo beleza, cara, né? Será que estamos aproveitando ao máximo cada oportunidade? Ou as oportunidades estão passando porque a gente está desapercebido, o nosso foco está sendo as coisas mundanas, as coisas carnais, as coisas que vão ficar aqui. Essas coisas vão ficar aqui, irmão. Então, que possamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, né? Tenha cuidado, que possamos viver como sábio. Viva como sábio, não como um tolo, como um insensato. O que andamos, outro tópico, o que andamos fazendo com o nosso corpo? Você já deve ter ouvido por aí que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo, cara, é a morada de Deus. Nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja, cara. Então, assim, o que a gente está fazendo com a nossa igreja? O que a gente está fazendo com o templo de Deus, que é o meu corpo, que é o seu corpo? O que nós estamos fazendo, né? Eu vou estar lendo 1 Coríntios 6,19. Vamos ver o que a passagem diz? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês? Nós somos o templo do Espírito Santo, cara. Deus habita em mim, Ele habita em você, meu irmão. Presta atenção nisso, cara. Cuide do seu corpo, você é templo de Deus, irmão. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, uma advertência. Nós não somos, né? De certa forma, é uma advertência ao nosso amor pela vida carnal, né? O nosso corpo não é nosso, cara. O nosso corpo é de Deus. A gente foi criado para ser templo do Espírito, cara. Para ser morada, para ser casa de Deus. Então, que possamos viver de maneira a edificar o nosso templo, para que fique uma morada cada vez mais receptiva, mais agradável ao Criador, irmão. Deus é santo. Ele não vai se chegar em um lugar sujo, um lugar destruído, um lugar onde habita o pecado. Então, irmão, que a gente possa manter o nosso templo, cara. Buscar se renovar a cada dia é uma nova chance. Busca ser melhor, busca melhorar, busca seguir os mandamentos de Cristo, busca edificar a tua casa na rocha, no Messias, na palavra verdadeira, cara. Então que possamos fazer um bom uso, cara, né, do que foi nos dado por Deus, o nosso corpo. A vida é uma só, cara. Então aproveite da melhor maneira. E você pode ter a certeza, cara, que a melhor maneira é a maneira do Pai, é a maneira do Criador. Ele é perfeito em tudo que faz, meu irmão. Então, cara, que possamos realmente viver para Deus, né? Buscar cada vez mais viver para Deus, viver para agradar o Pai, irmão. Porque nós, além de tudo isso, nós não somos daqui dessa terra, cara. Isso aqui é apenas uma passagem, uma breve passagem. Eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã, você pode morrer. E aí? Acabou. Entendeu? A nossa passagem aqui ela é como o vento. Já foi, você nem vê. Então, meu irmão, que a gente possa se preocupar com o que é eterno, né? Com o que realmente vale a pena, cara. Com o que realmente vale a pena. Então, cara, que possamos viver de maneira que agrade a Deus. Que possamos viver, de certa forma, pela promessa, cara.
A promessa é a vida eterna. Não foi prometido que a gente vai ficar rico, que a gente vai ter carrão, dinheiro, luxo, fama. Isso aqui é coisa do mundo, cara. Isso não é coisa de espírito. Jesus, ele mesmo fala em muitas passagens que a palavra dele é espírito e vida. É espírito, cara, é vida eterna, vida com abundância. Não é coisa mundana, cara, não é riqueza, prosperidade, isso aí tudo vai ficar aqui. Já tem aquela passagem, né, se dizendo para que a gente não ajunte tesouros aqui nessa terra, cara. Então, segue a cal que dá sucesso. Como que eu vou finalizar? Apocalipse. Apocalipse é o livro da revelação, revelação do fim. E olha o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. Bem-aventurados, são bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, irmão. Bem-aventurado. Você é bem-aventurado, cara. Se você guardar essa palavra, se você ouvir e guardar. Não é só ouvir. Você tem que guardar a palavra, cara. Guardar e viver. Ter contigo. Todo dia você está com ela. Você está buscando viver. Você está se aperfeiçoando em Deus, na palavra, cara. Eu não vou lembrar agora o versículo, cara, mas até fala, eu não lembro agora. Mas fala que aquele que ouve as palavras, mas não cumpre, que não ouve, mas não guarda, vamos dizer, não entra por aqui, sai por aqui, é semelhante àquele que se olha no espelho. Eu me olho no espelho agora, eu virei, eu saí do espelho. E eu já não lembro mais como que é o meu rosto, a minha face. Então de nada vale, cara, de nada vale você falar que sabe, você querer se pagar de algo, né? A gente não é nada. E possamos ser bem-aventurados. Possamos ser bem-aventurados. Guardar a palavra, viver. Buscar viver em santidade. Cada dia se aperfeiçoar. Outro verso também em Apocalipse. Você vê como o livro do fim ele nos adverte, cara. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Olha o que fala. Novamente, quase as mesmas palavras. Para você ver como ele é incisivo, Guarda as palavras, meu irmão. Guarda isso, lê, absorve, guarda. Guarda a tua fé. O enunciadozinho eu vou ler, porque dá sentido porque eu vou falar. A certeza de que a profecia deste livro se cumprirá. Apocalipse, a revelação, a profecia. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, eu não vou demorar, eu vou vir, cedo eu venho. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Então, cara, que possamos guardar as profecias do livro, não só do Apocalipse, mas de toda a Santa Escritura, que é o manual da vida. Todos sabem que é o manual da vida. Se você seguir ali, não tem erro, cara. Não tô falando isso que você não vai ter aflições, você não vai ter problema, você não vai ter choro. Tudo isso vai existir, cara, mas que possamos ter bom ânimo. Porque até o próprio Messias, ele venceu esse mundo. Então, com Deus, com o Espírito da verdade, o Espírito Santo, com Jesus, o Messias, o Cristo, em nosso coração, a gente também vai vencer, cara. Nós temos que guardar as palavras. Guardar essas palavras, viver. Viver o que está escrito. Não ser igual os hipócritas, que ouvem por aqui e sai pelo outro lado. Não vou me estender muito. Eu tinha umas coisas para falar, mas fugiu da mente. Quem sabe, se vocês gostaram desse primeiro vídeo, eu solte mais, né? A intenção é soltar mais porque eu não estou visando nenhum lucro monetário. Claro que se vir, que seja abençoado, que seja da vontade do Pai. Mas eu criei esse canal, cara, porque eu realmente estou sendo incomodado, sabe? Eu estava distante, vamos se dizer, do Pai, né? Do Criador. E ultimamente, cara, eu venho... algo dentro de mim vem me incomodando, cara. Vem me exortando, de certa forma, para eu me corrigir, meu irmão. Para eu me corrigir a minha vida torta, a minha vida pecaminosa, irmão.
porque eis que cedo venho, ele não vai tardar. Cara, você tá vendo o que tá acontecendo no mundo, terremotos, olha, eu posso até fazer um vídeo disso, cara, eu tenho muitos vídeos em mente. Se vocês curtir, eu vou fazer. Mas não vou me estender muito. Cara, guarda as palavras, guarda o que eu te falei nesse vídeo. Eu não quero seu mal, cara, eu quero seu bem. Eu não tô aqui visando lucro. O meu único intuito aqui é realmente espalhar a verdade, meu irmão. Espalhar a palavra, pregar a palavra do Messias, pregar a verdade, pregar o arrependimento. Sem santificação ninguém verá Deus, meu irmão. E a santificação é o arrependimento. Arrepender-se verdadeiramente, mudar o rumo, mudar a rota, mudar bruscamente, viver buscando ser santo, porque nós aqui em vida nós não seremos santos, mas que possamos viver em constante santificação, meu irmão, em constante santificação, pois sem santificação ninguém verá Deus, meu irmão. Com pecado, uma frase que eu tenho comigo, eu guardo essa frase. Sempre quando eu penso essa questão de arrependimento, ela faz muito sentido para mim e eu quero deixar ela aqui. É uma frase simples, mas você vai entender. Cara, você pecar é diferente, é totalmente diferente, cara, de você viver em pecado, de você viver na iniquidade. Guarda essas palavras, cara. Se arrependa verdadeiramente, irmão. Deus está te esperando. Ele quer ter um encontro verdadeiro com você, cara. Da mesma forma como eu tenho essa fé de que eu estou tendo um verdadeiro encontro com Deus, um verdadeiro encontro com o Pai, com o Criador. Então abre o teu coração, meu irmão, e se entregue a essa força maior que você não vai se arrepender, cara. Sem santificação, ninguém verá a Deus.